Olá, saúde ocupacional em tempos da Covid-19. Saúde ocupacional da Unimed Nordeste RS traz para os seus clientes, para suas empresas, informações fundamentais nesse momento de retomada da economia. Meu nome é Roque Pujatti, sou consultor em saúde ocupacional da Unimed Nordeste RS, sou engenheiro de segurança do trabalho, possuo uma grande experiência nessa área e essa minha apresentação ela foi construída baseada em instrumentos técnicos científicos e o que está acontecendo no país e no mundo nesse momento. É um momento ímpar da humanidade que nós estamos vivendo, é uma locomotiva com as suas engrenagens todas síncronas em paralisação e agora, nesse momento, nós tentando retomar esse movimento para que possamos garantir empregos, para as empresas possam continuar a sua jornada de negócios. É uma pandemia única, a Covid-19, o coronavírus. As autoridades públicas estão preocupadas, os governos, mas nós também, como empresa de saúde ocupacional, que é a Unimed Nordeste, está trabalhando para fornecer orientação, informação e dicas nesse momento de como retomar as suas atividades às empresas clientes. A retomada das atividades envolve, nesse momento, um planejamento. Talvez a palavra-chave desse momento das empresas que não retomaram ainda ou as que estão em fase de retomada seja planejamento. O aprendizado com empresas que não pararam porque são essenciais, porque são fundamentais. Esse momento é fundamental nesse sentido. E observar determinações e orientações de autoridades públicas e destacar, no nosso caso da saúde ocupacional, a questão dos órgãos de trabalho, a inspeção do trabalho e de saúde, o Ministério da Saúde, a Anvisa. Nesse movimento, vamos elencar para nossas empresas clientes, para os nossos empresários, para os nossos pequenos empresários, alguns passos que entendemos serem muito importantes. Primeiro, definir e analisar quais as atividades fundamentais para o seu negócio que devem ser retomadas. Isto é importante. Algumas atividades podem ser na sequência, existem determinações governamentais que requerem um número máximo de trabalhadores, 25%, 50%, depende da atividade, então fazer esse planejamento. Um segundo passo também relevante. Quais as funções serão convocadas? Quais os trabalhadores serão chamados? Quais aqueles que retornarão primeiro ao ambiente de trabalho? Porque tenho certeza que muitos trabalhadores de várias empresas estão trabalhando em home office, estão fazendo trabalho à distância do ambiente laboral. Então, nesse momento, é importante e alertar também, aspecto fundamental, certas atividades, certos trabalhadores com condições de vulnerabilidade, segundo entidade de saúde, por exemplo, com 60 anos ou mais, gestante, trabalhadores com baixa imunidade ou que sejam portadores de doença crônica, não fiquem expostos. Realize trabalho home office. Home office, ele pode, esse trabalhador, colaborar com a empresa, trabalhando à distância, fornecendo informações à distância. Enfim, ele não estando envolvido numa situação que possa impactar dele ser um trabalhador contaminado no ambiente de trabalho pela Covid. E a Covid traz lições que nós nunca imaginávamos. Por exemplo, quem imaginaria um porta-aviões com centenas, milhares de tripulantes ter que atracar porque tripulação ou parte dela contaminada pela Covid-19? Como imaginar plataformas de petróleo e gás, tendo séria dificuldade de operação em alto mar, porque trabalhadores, um número expressivo de trabalhadores contaminados. Então nós passamos por um outro momento que esse planejamento de retomada ele tem que ser muito cuidadoso para se retomarmos a empresa, não termos dias depois a necessidade de paralisar setores ou quem sabe toda a empresa. E traz cenários extremamente interessantes, Eu vou contar uma história acontecida com uma empresa, uma grande empresa do Brasil, em que um trabalhador estava de férias dessa empresa, tirou 20 dias de férias, e nas férias ele foi contaminado pela Covid-19, só que
a esposa dele trabalhava, era um colega de trabalho na mesma empresa. E essa esposa continuou trabalhando, né? Ela não fez a férias combinada com esse trabalhador. E nesse setor dessa empresa existiam outros 4 trabalhadores. Como fazer? Como atuar com esse desafio? Como atuar com o apoio da saúde, né, nesse contexto? Então, nós temos que definir, planejar, implementar e monitorar todas as medidas. É importante definir o papel de todos nesse processo de retomada. Quem vai verificar, por exemplo, como é que vai ser realizada a higienização? Quem vai ser o responsável por orientar corretamente como o trabalhador faz a higienização das mãos? Quem vai ser o responsável pela aquisição de materiais de limpeza? Então nós temos uma série de atividades que serão implementadas e precisa ser definida claramente a responsabilidade do conjunto dos trabalhadores. Por exemplo, nós vamos fazer a higienização pelos trabalhadores que temos da higienização ou vamos precisar contratar uma empresa terceirizada para tal? Então esse momento pré-recomeço da atividade é um momento fundamental de discussão interna na empresa, com as equipes, com essas equipes que foram convocadas para trabalhar e também com os trabalhadores em home office que podem contribuir com esse processo. E um quarto passo importante, determinar as medidas de controle que devem ser implementadas em cada setor, em cada posto de trabalho. Isto é, o fluxo produtivo, seja de uma metalúrgica, de uma empresa, ou de um pequeno comércio que tem a entrada de material, que tem a expedição, que tem a embalagem, como é que vai ser trabalhado isso com relação à Covid-19, com relação às medidas que na sequência eu passo para vocês e eu oriento vocês. Não esqueçam de incluir todas as áreas da empresa. O almoxarifado, nós podemos ter, né, contaminação em caixas do almoxarifado que são recebidas. No refeitório, os cuidados que devemos ter no refeitório, a questão da fila, a questão do distanciamento social. Então, é a questão do vestiário. Nós temos armários, nós vamos ter que desinfectar, né? Fazer uma limpeza do armário com álcool gel, com outro dome sanitário, por exemplo. Áreas de vivência, tentar eliminar assentos que os trabalhadores utilizavam e ficaram juntos, espaçar esses assentos, caso necessário, em outras áreas. Nós vamos ter que trabalhar também com informação. Como é que o trabalhador acessa a nossa fábrica, o nosso estabelecimento, o nosso comércio? Ele vem para o transporte público? Ele vem de carro próprio? Ele vem com colegas de trabalho? Ele vem a pé? Ele vem de bicicleta? Essa informação é importante para orientá-lo com relação às medidas de prevenção e de proteção que são fundamentais nesse momento de retomada das atividades pelas empresas. Neste momento, nós temos que pensar também, nesse processo de reinício das atividades, preparar a empresa, assegurar estoques suficientes de materiais de limpeza. Nós temos que verificar, por exemplo, qual é o estoque de álcool gel, como é que nós vamos obter esse álcool gel, hipoclorito de sódio, ácido peracético, os famosos saneantes, os dispensers para colocar esses produtos, no caso o álcool gel, as embalagens, como os trabalhadores vão utilizar, orientar os trabalhadores, isto é, preparar todo o processo. Os EPIs que serão utilizados por esses trabalhadores para as atividades. E aí, nesse aspecto, nós temos, né, EPIs tradicionais, os nossos famosos respiradores, obrigatórios em certas situações, para certos tipos de atividade, como os pintores, como profissionais que trabalham com produtos químicos, mas a Covid-19 nos trouxe outras novidades, por exemplo, que não são propriamente equipamentos de proteção que necessitam o famoso certificado de aprovação, mas que eles precisam ser utilizados hoje, e as autoridades recomendam, aliás, certos países estão liberando retomada da economia com a utilização, por exemplo, das máscaras. Nós temos aqui a famosa máscara cirúrgica, que é utilizada especialmente no setor hospitalar e pode ser utilizado quando o trabalhador se desloca para o trabalho, no seu ambiente de trabalho, né? Pode ser fornecida pela empresa, se a empresa fornecer uma máscara cirúrgica. É correto, é uma boa prática ela colocar na ficha que está entregando, documentar que está entregando essa máscara para o trabalhador, ou também máscaras feitas, né,
de, por exemplo, algodão, de tricoline, de TNT, pode ser feito na casa, pode ser adquirido em lojas do mercado. Obviamente, deve ser de dupla face, higienizada diariamente ou quando ela estiver muito úmida, e é uma medida importante de proteção no ambiente de trabalho e também fora do ambiente de trabalho. Outros aspectos que poderíamos destacar também é a disponibilização de informações através de murais, em elevadores, na entrada da empresa, em painéis, através de aplicativos, essas informações serem disseminadas das medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores. No ambiente fabril, por exemplo, uma indústria, demarcar locais, pisos, que não possam ter aglomerações, que não possam ter fluxo de trabalhadores, né? Diminuir o máximo esse fluxo, para quê? Para a gente manter o distanciamento social, que é uma medida fundamental no contexto da prevenção. As medidas preventivas, até o momento que nós não temos vacina, distanciamento social, higienização, boas práticas de higiene. São medidas fundamentais que a empresa deve estar implementando. Uma outra medida no ambiente de trabalho, muito simples, é, por exemplo, a abertura de janelas, a ventilação, a movimentação no ar, é uma medida importante. Por quê? Porque o vírus, ele vai, decorrente de gotículas, decorrente de um espirro do trabalhador, de uma tosse, um trabalhador contaminado, ele vai ficar em superfícies. E uma boa ventilação, ajuda também nesse processo. Distanciamento entre postos de trabalho pode ser no escritório, pode ser num comércio, pode ser numa indústria. Tentar um afastamento, como comentei, o Ministério da Saúde recomenda 2 metros de distância, especialistas relatam 1,5 já ser o suficiente. Manter esse distanciamento. Caso inviável, porque em certos tipos de indústria isto é impossível, porque os trabalhadores têm a necessidade de trabalhares muito próximos, uma linha de produção, o que podemos fazer? Colocar biombos, pode ser biombos de materiais como plásticos ou similares que separem esses postos de trabalho. Um outro alerta que é importante se fazer nessa fase de preparação é terceiro que entrarão na nossa empresa. Fornecedores, pessoas que estão trazendo matéria-primas para a nossa empresa, estão trazendo produtos, e qual o procedimento que a gente vai adotar para que eles adentrem. Vamos verificar aspectos que nós estamos implementando na nossa empresa, porque essa pode ser uma forma que todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação seja rupturada por alguém de fora que não siga um procedimento quanto necessário e contamine trabalhadores da nossa empresa. Então a gente tem que pensar também os que adentram, não somente os nossos trabalhadores do ambiente de trabalho. Aspecto importante, retomar as atividades. Na retomada, antes desse processo, comunicar aos trabalhadores que foram convocados, aqueles que é impossível, o trabalho deve ser no ambiente de trabalho, não pode ser home office, informar sobre a data de retomada, orientações gerais que a empresa está fazendo, os cuidados, já alertando, E especialmente, que uma medida fundamental é o distanciamento social. Quando ele volta para a fábrica, ele não, obviamente, manter a distância do seu colega, não adianta, nós fazemos todo um esforço e fica uma fila para retomar o trabalho, se é uma empresa com uma quantidade razoável de empregados, Aspecto importante que deve ser informado antes que ele retome o seu trabalho conosco é se ele tem algum sintoma, se ele está com febre, se ele está com tosse, se ele está com uma dificuldade de respirar, ele nos avise antes. Para quê? Para que a empresa possa verificar com a saúde, no caso da Unimed, com o telecoronavírus, o serviço da Unimed, para auxiliar as empresas, para auxiliar os clientes da Unimed, as medidas que devem ser trabalhadas e adotadas com esse trabalhador. Medidas também, antes dele chegar, com relação ao ambiente, repetindo, desinfectar, e na medida que desinfectou, você não pode voltar lá antes de entrar numa pessoa, porque alguém entrar nessa área desinfectada, você tem que isolar, fechado, só para retomar. Outro aspecto importante, dependendo
produto químico que for usado pode ter, em algum caso, a necessidade de tratamento de efluentes. Então, tomar cuidado na medida que você utilize um produto, né, que possa impactar o meio ambiente, temos que olhar isso, né? Bom, medidas ainda nesse foco da desinfecção. Locais, corrimões, mesas, computadores, ferramentas manuais, deixar todas desinfectadas, não só nesse momento antes de o trabalhador iniciar o seu trabalho, mas também continuadamente. Organizar como é que nós vamos fazer isso, como é que a empresa vai desenvolver, como é que vai ser o horário, em que horário vai ser feito, vai ser no começo do turno, no fim do turno, quem vai fazer, né? Máquinas e equipamentos, às vezes, né, precisam de orientações para fazer limpezas. Então, certos equipamentos, uma empilhadeira, por exemplo, procurar os manuais, possivelmente, né, você vai precisar de pessoas com orientações mais técnicas no sentido dos cuidados relacionados a esse equipamento. Por quê? Porque materiais, né, de respingos podem ter ficado naquela empilhadeira e contaminar vários trabalhadores que operam aquela empilhadeira. O primeiro dia de retomada, o primeiro dia de trabalho, antes de retomar o trabalho, informar os trabalhadores quais as medidas que a empresa está tomando, a transparência, a confiança aquele conjunto de trabalhadores, que medidas estão sendo implementadas pela empresa para a prevenção e para a proteção deles no caso da Covid-19. Compreende-se que numa empresa com um número maior de funcionários, não é recomendável fazer uma reunião de trabalhadores. Você pode fazer por informativos, você pode reunir em pequenos grupos, mas informar nesse primeiro momento, nesse primeiro dia de retomada, com clareza, para que ele tenha a convicção que ele vai estar sendo cuidado, entre aspas, por esse empregador no sentido de proteção e de prevenção. Enfatizar, destacar a todo momento o distanciamento social, as medidas no ambiente de trabalho que estão disponíveis, álcool gel, a colocação da máscara como medida fundamental de proteção dele e dele para o colega. Então, é uma via de duas mãos que vai ajudar muito o controle de um processo de contaminação interna na empresa. Solicitar e, nesse momento, destacar qualquer sintoma relacionado à Covid. Como eu comentei, tosse, problemas respiratórios, gripes. Para quê? Para aquela empresa adotar os procedimentos, as medidas de encaminhamento. No caso, um cliente, uma empresa cliente Unimed, né, entrar em contato com o 0800 da Unimed, 0800 940 7800, 0800 940 7800, que tem uma equipe treinada, qualificada, de profissionais para orientação, de profissionais de saúde para os encaminhamentos, caso exista uma necessidade para tal. E caso você seja uma empresa que não seja, né, cliente da Unimed ou um trabalhador, existem as unidades de saúde, 136, Disque Saúde, que também vai lhe atender com a qualidade, com as informações que são necessárias para esse caso. E ressaltar a necessidade, nesse momento de solidariedade, de colaboração e conscientização de todos. É um momento solidário do empregador para manter os postos de trabalho, do trabalhador para manter seus postos de trabalho, porque uma falha, como eu já comentei, pode, essa retomada não, né, causar logo daqui a 10, 20, 30 dias uma parada completa daquela organização, uma frustração, um problema. Então, é fundamental. Continuidade operacional, o dia a dia. Manter aquilo que foi definido como importante, continuadamente. Checar quem vão ser as pessoas que vão verificar se aquilo foi higienizado, se foi controlado. Isto é fundamental. Outro aspecto também nesse momento de retomada precisa ser muito importante. Caso suspeito ou confirmado, investigado. Ajuda, emite CAT, não emite CAT? Procure nesse momento o seu escritório jurídico, procure a saúde ocupacional também, que pode orientar, pode dar dicas, pode dar informações e, especialmente, se existir um caso suspeito ou um caso confirmado,
faça um dossiê. Essa história ela pode ser importante no futuro, para uma autoridade pública estar requisitando, para uma proteção da empresa e até do trabalhador ter todas essas informações. Esse dossiê, ele fez o PCR, aquele exame que confirma ou não o coronavírus, que tipo de controles foram adotados, que medicação, né, confirmou, não confirmou, foi só suspeito. Guarde isso com todo cuidado, essa história, né, porque ela pode ser importante para todos, para a prevenção, né? Uma outra medida importante também nessas orientações gerais são os procedimentos de como encaminhar, como fazer, como é que vai ser o suporte desse processo, quais os procedimentos na existência de um trabalhador e não só de um trabalhador. O trabalhador pode estar, à primeira vista, em condições normais de saúde, mas na casa dele tem um trabalhador que está em isolamento domiciliar, porque ele está contaminado de coronavírus. É fundamental que ele nos traga essa informação, porque nesta casa ele pode ser contaminado, que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, e trazer para o ambiente de trabalho a contaminação de um conjunto de trabalhadores. E a coronavírus ela é extremamente interessante das outras epidemias que tivemos. Ela não dá sinais, ela é assintomática, ela vai dar sinais às vezes vários dias depois que aquela pessoa já está com a coronavírus incubada, 4, 5 dias que vai começar a ter uma febre. Então esse trabalhador pode contaminar todo o ambiente de trabalho e todo o esforço que foi feito ter uma série de problemas, né? Também nessa linha, utilizar fontes de informações confiáveis. Fontes, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Secretaria da Inspeção do Trabalho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, setores de saúde de órgãos estaduais e municipais, secretarias estaduais de saúde, que vão fornecer informações corretas, adequadas, orientações próprias para as situações. Prezado empresário, prezada empresária, uma grande empresa, uma pequena empresa, de uma microempresa. Esse momento é um momento diferente, com certeza nenhuma empresa enfrentou esse momento. A humanidade está enfrentando. Umas palavras-chave que eu gostaria de dizer: planejamento, comprometimento e continuidade. Isto vai passar, não sabemos quando, mas a nossa empresa tem que ficar, porque nós estamos produzindo para o país, gerando empregos, e a Unimed se solidariza nesse momento, produzindo materiais como esse. Estamos produzindo outros materiais para as empresas clientes aqui da região da Serra do Rio Grande do Sul, e temos o nosso 0800 940 7800, como eu já citei, à disposição no sentido de estar orientando clientes e empresas clientes para que passamos dessa fase, superamos e proximamente estejamos todos, né, com uma vacina para que não tenhamos mais problemas para as nossas populações.